Você já se perguntou por que os gorilas são tão fortes? O gorila é a maior espécie de primata que existe, e incluindo o ser humano, existem mais de 300 espécies de primatas. No entanto, os gorilas se sobressaem em força e tamanho em relação a todas elas. Agora, uma curiosidade interessante sobre os primatas é que eles compartilham aproximadamente 98% do seu DNA. Apesar disso, as espécies se diferenciam muito entre si. Por exemplo, um gorila pode pesar entre 150 a 250 quilos, o que é quase o triplo do peso de um ser humano adulto normal. Mas afinal, de onde vem tanta força? Nós somos o mais que animal, e hoje vamos desvendar o mistério por trás da grande força dos gorilas. Se você tem essa curiosidade, não deixe de assistir esse vídeo até o final. Gorilas das planícies versus gorilas das montanhas. O primeiro ponto que vamos analisar é se existe diferença de força entre os gorilas das planícies e os gorilas das montanhas. Afinal, esses são os dois habitats onde os gorilas são encontrados. Os gorilas das montanhas vivem nas encostas da Uganda, Congo e na Ruanda, e são animais mais difíceis de observar devido à sua localização. Já os gorilas de planície vivem em florestas tropicais em diferentes regiões da África e são mais fáceis de encontrar, até porque são mais numerosos. É verdade que os gorilas das montanhas são um pouco maiores do que os seus companheiros que vivem nas planícies, mas, na prática, ambos têm praticamente a mesma força e são capazes de levantar até 2 toneladas de uma só vez. A importância da força. E agora uma breve pausa no nosso vídeo para saber se você já está seguindo o nosso canal Mais Que Animal. Ainda não? Então corre para seguir e já curte o nosso vídeo. Vai que você esquece depois, né? Os gorilas são animais inteligentes e que possuem uma natureza guerreira, como apontam alguns especialistas. Isso significa que a força é muito importante para um gorila. É com a força que um gorila pode proteger-se ou proteger seu bando de outros animais, incluindo predadores e até outros gorilas. Possuir força também é uma característica que pode garantir a um gorila uma vitória sobre seu adversário na hora de obter o direito de acasalar com as fêmeas e se tornar o macho alfa do bando. Pois cada grupo de gorilas tem apenas um macho que é responsável pela proteção das fêmeas e dos filhotes. Mas pode esse macho ser desafiado a qualquer momento por outro macho para uma disputa pelas fêmeas e pela liderança do bando. Ou seja, ser forte para vencer disputas está na própria natureza dos gorilas, e toda a sua evolução caminhou no sentido de dar a esses animais uma grande força, que os coloca entre os 10 animais mais fortes do mundo. Quão forte é um gorila em comparação ao ser humano? Comparar a força de um gorila com a força de um ser humano é algo difícil, já que praticamente não existe comparação. Por exemplo, um gorila possui aproximadamente 40 vezes mais força que um ser humano comum adulto do sexo masculino, que consegue erguer em torno de 46 quilos no máximo. Mas quando se trata de uma mulher, a diferença é ainda maior, já que uma mulher adulta comum consegue erguer em torno de 29 quilos no máximo. Essa diferença diminui um pouco quando se trata de soldados bem treinados ou até mesmo de atletas de levantamento de peso, pois atletas de alto desempenho podem erguer até 3 vezes o seu peso corporal. Mas, ainda assim, continua uma diferença de força bem desproporcional. Um gorila mata facilmente qualquer ser humano em um combate. Quem já viu um gorila irritado ou disputando o território com outro gorila, sabe que esses animais são muito destrutivos em lutas. E não podemos esquecer que os gorilas podem pesar até 250 quilos, dependendo do gênero e da espécie. Já um ser humano normal não costuma passar dos 100 quilos, já que a média de peso fica entre 70 a 90 quilos. Além disso, um gorila tem aproximadamente 2 metros de altura, o que é bem mais que a maioria das pessoas, mesmo as mais altas. Outro ponto aqui é a musculatura bem desenvolvida que os gorilas possuem,
que também não se compara à musculatura de um ser humano comum. E os ossos de um gorila também são mais largos. Isso, somado aos seus músculos bem desenvolvidos, faz com que seus golpes sejam muito mais potentes. Por fim, devemos lembrar da diferença de força entre o ser humano e o gorila. Então, não resta a menor dúvida de que qualquer pessoa desarmada é facilmente morta por um gorila em combate. Gorilas podem lutar por horas sem parar. Para sobreviver na natureza, se proteger e proteger o bando, os gorilas precisam ter altos níveis de energia. Como resultado, eles podem lutar por horas sem parar contra outros animais. Toda essa energia faz com que os gorilas sejam ainda mais fortes. Afinal, a força não está apenas relacionada à potência dos golpes ou a quantos quilos um indivíduo consiga erguer, mas também à sua resistência em combate. Mas os gorilas são agressivos com humanos? Apesar de serem tão fortes, os gorilas não costumam atacar seres humanos. Eles também não fazem uso da força para atacar outros animais. Os gorilas só atacam quando precisam se defender de predadores ou se sentem ameaçados. E podem atacar seres humanos caso se sintam intimidados por eles, o que pode acontecer, por exemplo, se um ser humano olhar um gorila diretamente nos olhos. Gorilas também podem atacar caso seu território seja invadido ou caso uma de suas fêmeas ou filhotes sejam ameaçados, seja por outros animais, outro gorila ou por um ser humano. Além disso, embora DNA animal já tenha sido localizado nas fezes de gorilas, esses animais são majoritariamente vegetarianos, portanto, também não costumam empregar a força para caçar. Espero que você nunca dê de cara com um gorila em lugar algum. Mas caso você observe esses animais em local seguro, como um zoológico, o mais recomendado é nunca olhar diretamente em seus olhos. Com isso, e mantendo a devida distância, você estará seguro. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha curtido descobrir um pouco mais sobre a força dos gorilas. E diz aí, o que mais te surpreendeu no vídeo de hoje? E você, já viu um gorila de pertinho? Conte pra gente aqui nos comentários. E se assim como nós, você também ama bichinhos e feras, corra pra conferir tudo que já rolou por aqui. Siga nosso canal e ative as notificações para ficar sabendo das novidades do nosso Mais Que Animal. Aproveita para curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e trazer mais conteúdos interessantes para você. Até mais, galerinha!